Caros amigos, por muitos anos o Partido dos Trabalhadores pregou o combate à corrupção, se apresentava como um partido sério, diferenciado, mas protagonizou os maiores escândalos de corrupção da história. Confira a lista de 13 petistas que foram presos. A Polícia Federal e o Ministério Público Federal deflagraram hoje a Operação Custo Brasil, um desdobramento da 18ª fase da Lava Jato. Paulo Bernardo, ex-ministro do Planejamento dos governos Lula e Dilma, foi preso na operação. Segundo o Ministério Público Federal e a Polícia Federal, um escritório de advocacia ligado ao ex-ministro Paulo Bernardo recebeu cerca de 7 milhões de reais entre 2010 e 2015. O total do valor desviado foi apurado com base em notas fiscais da empresa Consiste, que foram recebidas pelo escritório ligado a Bernardo. O esquema teria desviado, no total, cerca de 100 milhões de reais do Ministério do Planejamento, comandado por Bernardo. A apuração indica que o ex-ministro recebeu de 2% a 9,5% da quantia. E, de acordo com o Ministério Público Federal, quem definia as porcentagens era o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto. Ele efetivamente era a palavra, não vou dizer a palavra final, mas era pelo teor das colaborações e dos e-mails, das provas que nós analisamos, ele era a pessoa que definia os valores. O ex-ministro Paulo Bernardo foi preso em Brasília, no apartamento funcional da senadora petista Gleisi Hoffmann, sua mulher. Justiça e Polícia Federal ouvem 8 presos da Operação Custo Brasil. O ex-tesoureiro do PT, Paulo Ferreira, que estava foragido, se entregou. Da sede da Polícia Federal em São Paulo, onde passaram a noite, os 8 presos foram levados para a 6ª Vara Criminal, de onde partiram as ordens de prisão para serem ouvidos numa audiência de custódia. Entre eles, o ex-ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, acusado de receber 7 milhões de reais em propina no esquema de fraude em empréstimos consignados. Segundo a investigação, o esquema era operado por uma empresa de tecnologia, a Consiste, contratada pelo Ministério para gerenciar o sistema. O esquema lesou todos os funcionários públicos federais que se endividaram para fazer empréstimo consignado de 2010 a 2015. É que eles pagaram uma taxa bem maior pelo crédito, o equivalente a 4 vezes o que deveria ter sido descontado em folha. Segundo a investigação, foram 100 milhões de reais que saíram das contas de milhares de servidores e foram para o bolso de políticos, dos comparsas deles e do PT. O ex-tesoureiro do PT, Paulo Ferreira, que estava foragido, se apresentou hoje e foi preso. Ontem, agentes federais vasculharam o diretório do partido em São Paulo e apreenderam documentos e computadores. Também houve buscas no apartamento funcional em Brasília da senadora Gleisi Hoffmann, mulher de Paulo Bernardo. Delúbio Soares foi condenado pela primeira vez na Lava Jato. Ele e mais 4 pessoas são acusadas de lavar dinheiro para pagar dívidas do PT. O ex-tesoureiro do PT, de 1999 a 2005, foi condenado a 5 anos de prisão em regime fechado por lavar dinheiro a partir de um empréstimo fraudulento de 12 milhões de reais para pagar dívidas do PT. A Operação Lava Jato investiga a corrupção e lavagem de dinheiro desviado da Petrobras. O senador petista Delcídio do Amaral foi preso pela Polícia Federal na manhã desta quarta-feira. O parlamentar foi acusado de estar atrapalhando as investigações da Operação Lava Jato. Também foram presos o chefe de gabinete do senador e o banqueiro André Esteves. O líder do governo no Senado, Delcídio do Amaral, foi preso no hotel onde mora em Brasília por policiais federais. Também foram presos o chefe de gabinete de Delcídio, Diogo Ferreira, e o banqueiro André Esteves, do BTG Pactual. As prisões foram um pedido da Procuradoria-Geral da República e autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal. Delcídio foi acusado de tentar dificultar a delação premiada do ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró. A intenção seria evitar a denúncia de uma suposta participação do senador em irregularidades na compra da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos. O ex-deputado e ex-presidente do PT, José Genuíno, se apresentou na tarde de hoje no Centro de Internamento e Reeducação do Presídio da Papuda, em Brasília. Ele estava em casa na região sul da capital federal e, depois de almoçar com a família, foi direto para a prisão.
Genuíno tinha até às 8 horas da noite de hoje para se apresentar em cumprimento à determinação do presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa. Condenado a 4 anos e 8 meses em regime semiaberto no processo do Mensalão, José Genuíno cumpria a pena em casa. Ele tinha pedido prisão domiciliar, alegando problemas cardíacos. Mas Barbosa negou o benefício com base no laudo de cardiologistas da Universidade de Brasília. Os médicos concluíram que o estado de saúde de Genuíno não é grave. Abre a base lá, a porta da base. Vai. A carteira, a carteira. A carteira. O deputado João Paulo Cunha se apresentou hoje na penitenciária da Papuda, em Brasília. Ele foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal por envolvimento no caso do Mensalão. O mandado saiu no início desta tarde. João Paulo Cunha foi condenado a 6 anos e 4 meses de prisão por peculato e corrupção no processo do Mensalão. Dos petistas com penas a cumprir, João Paulo era o único que ainda estava em liberdade. O ex-ministro dos governos Lula e Dilma, Antônio Palocci, foi preso hoje em São Paulo em mais uma fase da Operação Lava Jato. Palocci é suspeito de ter recebido propinas de quase 128 milhões de reais para ele e para o PT. O ex-ministro Antônio Palocci foi detido no apartamento dele, num bairro de classe alta em São Paulo. Os agentes também fizeram apreensões na residência do petista. A prisão é temporária, de até 5 dias. Além do ex-ministro, foram alvo da Operação Omertá 2 ex-assessores dele, Branislav Contic e o ex-chefe de gabinete de Palocci, Juscelino Dourado. O tesoureiro do PT, João Vacari Neto, foi preso hoje em São Paulo. Foi a segunda ou a 12ª etapa da Operação Lava Jato. Vacari foi transferido para Curitiba. Vacari chegou antes da 13h desta quarta-feira à Superintendência da Polícia Federal aqui na capital paranaense. De acordo com a PF e com o Ministério Público Federal, ele é suspeito de ter papel semelhante ao do doleiro Alberto Youssef no esquema de corrupção, desvio e lavagem de dinheiro na Petrobras. Agora sim, tem as imagens desta manhã. O ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, sendo preso na casa dele em Brasília, sendo levado pela Polícia Federal. Portanto, ainda existe, como bem apurou a nossa produção, um enrosco jurídico, já que ele está em prisão domiciliar, é condenado no processo do Mensalão, precisa de uma autorização do Supremo Tribunal Federal para deixar a cidade de Brasília, deixar a capital federal em direção à Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Ele precisa de uma autorização e temos essa imagem que ele já está com os policiais federais aguardando, portanto, essa autorização, né, Cristiana? O fato que repercutiu nacionalmente hoje foi a prisão do ex-vice-presidente da Câmara dos Deputados, André Vargas. Ele tem seu domicílio eleitoral em Londrina. Por isso que essa Operação Lava Jato se concentra no Paraná, porque Alberto Youssef também é de Londrina, boa parte dos indiciados são do estado do Paraná, por isso que a Justiça Federal do Paraná que investiga a Operação Lava Jato. E o André Vargas, deputado federal, acabou saindo da Câmara Federal, estava em casa na manhã de hoje, quando a gente pensa que as coisas estão perdidas, parece que vem uma luz, Deus manda uma luz e fala assim, ó gente, mantenha a fé. Mantenham, acreditam, continuem acreditando que ainda é possível fazer justiça nesse país. O André Vargas está sendo investigado, mas foi preso hoje pela Polícia Federal. E o caso repercutiu em Londrina porque ele mora num condomínio de luxo na cidade do Café. Nós vamos com a nossa TV Tarobá Londrina, vai mostrar imagens, está vendo de fundo aí a fachada do condomínio de luxo do André Vargas, ex-deputado federal. Ele e mais outros foram detidos, a operação que foi em todo o Brasil. Mas destaque aqui para nós a prisão do André Vargas, político influente, forte, mas que acabou até sendo abandonado no passado pelo Partido dos Trabalhadores. Quando surgiu a possibilidade do nome dele estar incluído e quando ele ficou no centro das atenções, simplesmente o partido abandonou. Ele também abandonou o barco também. A Polícia Federal lança 2 fases da Operação Lava Jato e prende Cândido Vacareza, ex-líder do governo nas gestões dos petistas Dilma e Lula.
Em São Paulo, na casa do ex-deputado, hoje filiado, foram encontrados R$122 mil em dinheiro. Essa é a primeira vez que a Polícia Federal realiza 2 fases da Operação Lava Jato ao mesmo tempo. Ao todo, foram cumpridos nas 2 operações 46 mandados judiciais nas cidades do Rio de Janeiro, em Santos, no litoral paulista, e em São Paulo. 29 de busca e apreensão, 11 de condução coercitiva e 6 de prisão temporária. Entre elas, a do ex-deputado federal Cândido Vacareza. Cândido Vacareza foi preso no seu apartamento aqui na Moca, na zona leste de São Paulo, e levado para a sede da Polícia Federal em Curitiba. O ex-deputado é suspeito de receber ao menos $438 mil em propinas de contratos da Petrobras até 2011. Você vai vendo Luiz Inácio Lula da Silva sendo levado preso dentro de uma viatura da Polícia Federal e vai dando aí início ao cumprimento da pena, um dia após o ex-presidente decidir não se apresentar à sede da Polícia Federal em Curitiba, no Paraná, dentro do prazo determinado pelo juiz Sérgio Moro, que venceu às 17 horas dessa sexta-feira. Lembrando que a pena é de 12 anos e 1 mês de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá, em São Paulo. Nunca esse país precisou tanto do PT como precisa agora. Porque pode ter igual, mas nesse país não tem ninguém melhor do que nós. Não tem nenhum partido melhor do que o nosso.